Tá bom? Temos agora a Érica Machado Gama, da FRJ. Bom dia. Vou apresentar parte da minha pesquisa que estou desenvolvendo aqui durante o mestrado aqui na FRJ, sendo orientada pela professora Ana Paula da Mata. Esse artigo fala sobre as questões interpretativas do acompanhamento ao piano no Lied Sehnsucht nach Vergessen, de Alberto Nepomuceno. Essas canções são 5 canções, na verdade, que o Nepomuceno musicou, de um poeta austríaco, que eu vou falar um pouco mais para frente. Alberto Nepomuceno, nascido no século XIX, atuante no final do século XIX, início do XX, ele nos apresentou uma escrita romântica inovadora para a época, já que ele apresenta, segundo pesquisadores, uma harmonia bem diferente da convencional. Numa época que estávamos acostumados a ouvir muito uma composição baseada no bel canto italiano, ele apresenta canções em diferentes idiomas, inclusive em português, utilizando poetas nacionais e estrangeiros. Essas 5 canções foram musicadas por volta de 1894 e, segundo o pesquisador João Vidal, elas nos revelam uma linha composicional alemã, utilizando inclusive elementos wagnerianos, principalmente na primeira canção, onde é quase uma composição atonal. Bom, essas canções basicamente unem o acompanhamento pianístico aos poemas de Lenau, tornando assim o piano como um elemento ativo na participação da construção da poética musical. Durante a pesquisa encontramos pouquíssimas gravações. Na época que eu fiz a prova até encontrei menos do que hoje nós podemos encontrar em sites, né, na internet. Essa 5ª canção, traduzida como Desejo de Esquecer, eu utilizei essa tradução na íntegra de um pesquisador da USP, e o Lenau utiliza um elemento da mitologia grega, que é o rio Letes, onde quem bebe das águas desse rio consegue esquecer das aflições da vida, né, enfim, de tudo de ruim que a vida nos traz. Então, aqui está uma análise harmônico-morfológica que desenvolvi durante a pesquisa. Vou explicar mostrando melhor na partitura. No decorrer da pesquisa, então, a gente fez algumas sugestões, como o uso do pedal, dedilhado, observação da dinâmica, andamento, já que na partitura não tem indicação de andamento. Então, fazendo experiências, tocando, desenvolvendo também durante as aulas aqui da graduação, nós podemos indicar um pouco também do andamento, e tudo isso girando em torno do texto apresentado nessa canção. Aqui está. Não dá para mostrar no mouse? Aqui. Essa primeira parte, que é a introdução, essas figuras pontuadas, essa linha que ele apresenta na introdução, sempre para dar essa característica bem dramática, sempre preparando o que o canto vai apresentar logo em seguida. É uma introdução bastante pesada, bem intensa, com a dinâmica sempre forte, indo para o fortíssimo, preparando para a entrada do canto aqui no 7º compasso, onde ele já começa com a exclamação pelo rio Lete. Então ele fala: Lete, rompe as correntes da sua margem e vem até a mim. Então aqui na parte do piano ele fala do mundo das sombras, e a gente pode observar também que esses trêmulos o tempo inteiro, na parte A vem até aqui o compasso 18, esses trêmulos sempre para representar o movimento do rio, o movimento das águas, sempre agitado, inclusive a agitação interna da pessoa que está cantando também, que está pedindo para vir o rio sobre ele,
para ele esquecer das aflições da vida. Aqui começa a parte B, no compasso 19. Aqui tem essa indicação para ser mais doce, um toque mais suave, onde os trêmulos são substituídos por quiálteras. Temos ainda uma melodia interna bem cantável, então é bem contraditório, né? A parte A com a parte B. A parte B, a parte mais doce, ele está falando sobre a primavera, sobre o amor, um pequeno momento de esperança ainda pelas coisas boas que a vida pode trazer. Mas logo em seguida, ele fala que não toca o coração dele como de costume. Então aqui ele já vai começando aquelas figuras pontuadas que foram apresentadas na introdução, voltam a ser apresentadas aqui, para fazer uma pequena parte, de novo, uma pequena apresentação da introdução, uma parte da introdução, para vir a reapresentação de A. Aqui na parte de fortíssimo de novo, mais uma vez ele fala, letra, rompe, a sua margem vem até a mim com a tua onda, sempre com aqueles trêmulos, mais uma vez. E no final, ele enfatiza, lete, ó lete, aqui na parte, no ápice da canção, da linha melódica, ainda mais forte, ó lete, envia tua onda. O piano sempre fazendo a movimentação do rio. Aqui na sacodeta, o piano encerra sozinho. E daí a gente para pensar se o pianista não conhece o texto, fizemos até essas experiências em sala de aula, se o pianista não conhece o texto, ele toca, ele interpreta de acordo com os elementos apresentados na partitura, mas a interpretação pode ficar deficiente, porque dificilmente ele vai entender o que quer dizer, né? Todos esses trêmulos e a substituição pelas quiálteras na parte B, a representação de A e esse final aqui, que a gente pode entender como que finalmente a onda veio até ele. Tem se esforçando, crescendo, diminuindo, como se fosse o movimento da onda. E aqui no final, da parte grave, até a parte mais aguda, que finalmente a onda veio e alcançou, né, realizou o pedido que estava sendo feito durante toda a canção. Então a gente pode concluir que essa composição reflete o desejo que o compositor tem em unir a poesia e a música, dando o mesmo grau de importância, como encontramos no Lied alemão. Então a compreensão do texto se faz fundamental para a elaboração interpretativa do acompanhamento pianístico, e a análise, claro, foi importante para entendermos todos esses aspectos e incluirmos aí a análise, a interpretação. Temos aí as referências, fiz algumas referências também a Katz de Nova York, falando sobre acompanhamento pianístico, que não consegui colocar aqui, deu um probleminha aqui no slide. E uma dissertação de mestrado também falando sobre o pianista colaborador, o repetidor. É isso. Você tem 12 minutos para terminar. Parabéns, Érica. Eu poderia ver, passou rápido pela análise, interessante. Mostrei aí da introdução da peça, sem elementos temáticos, né? A introdução da peça mesmo para criar uma ambientação sonora. Você fez uma análise harmônica também? Fiz. Pelo que eu estava vendo, ele também está muito pequenininho na partitura, um momento climático, que o final que você destacou, parece também ter a introdução de uma área tonal que é distante, né? Porque deu sol bemol, não deu a perceber direito, né? Parece que depois tem um dó bemol. Então é como se fosse também a harmonia está reforçando esse afastamento. Né? Como você chegou a interpretar isso dessa maneira? Porque eu estou falando a partir de uma... Sim. Não, um momento climático, assim, um contraste, está fazendo sentido. É sempre todas essas alterações durante a partitura, durante a peça,
são sempre acordes muito dissonantes, né? Dando muita atenção, sempre nessa parte de que ele está clamando letra, ó letra, sempre com muita atenção. Então ele utiliza sempre acordes alterados e muitas tensões. A intenção é essa. Eu tentei ver daqui, mas está muito... Tem a partitura, se quiser ver. Eu achei bem interessante esse fato. E justamente assim, mais ou menos no quarto final da peça, né, no momento climático. Isso é bem interessante. Eu acho que a harmonia está reforçando esse destaque. Esse final, ele deixa essa tensão entre esse final, até porque é a parte que ele insiste, né? Já está finalizando, ele insiste pela onda. Né? A parte de maior insistência. E a própria melodia também reforça isso, né? Por exemplo, sol bemol descendo e o acorde napolitano em relação à tonalidade principal com o baixo na dominante. O baixo na dominante. Pedal. Isso, depois tem um dó bemol, isso mesmo. Você pode depois me enviar a partitura? Sim. Me interessa muito na obra. Ué, obrigado pela apresentação. Eu achei interessante que você várias vezes mencionou essa metáfora do mar, né? Do mar traduzido no acompanhamento. Aí eu queria saber, assim, curiosidade mesmo, né? Na obra do Nepomuceno, isso acontece em outras músicas, essa espécie de tradução de uma paisagem ou de uma ideia abstrata, o mar, o vento, para o acompanhamento. Eu achei bem interessante isso. Né? Fundamental na análise, né? Você entender o mar, o que é o som do mar para entender o acompanhamento, mais do que a harmonia. Sim. Algumas outras composições, observamos essa importância que ele dá de unir texto e música. Sempre isso. Então, às vezes, temos um título, do título, aí a pessoa, se o pianista chegar a tocar simplesmente, fica um pouco deficiente mesmo a interpretação. Observamos isso. Então, a partir do momento que ele entende o que o cantor está apresentando, qual é o poema que ele está utilizando, o porquê que ele junta, ele une a partitura, né, a estrutura harmônica, tudo isso tem a ver com o que vai ser apresentado pelo cantor. Nas outras canções, grande parte, pelo menos o que eu tenho visto até agora, o que eu tenho visto, um exemplo fácil, né, eu acho que muita gente conhece aquela canção Trovas, né? O início, ele apresenta alguns acordes, então a gente faz já menção ao trovador, né? Uma pessoa tocando violão e então já tem no início alguns acordes onde o pianista está bem livre, como um recitativo, sabe? Então o pianista não pode chegar blém, 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 um acorde, né? Chapados e sem entender o que ele quer dizer com isso. E o cantor, da mesma forma, segue recitando. Quem se condói do meu fado, acho que muita gente deve conhecer, bem cantado por ele. E no decorrer ele vai tocando de uma forma sempre que se assemelha um pouco ao violão. Então, se o pianista tem essa ideia, ele vai tocar diferente. Né? Agora, se não tem, fica muito... fica devendo um pouco. Não tem um texto explicativo, isso já está sugerido pela letra somente. Pela letra, e ele apresenta na harmonia também de uma forma que o pianista pode interpretar dessa forma, entendeu? É uma partitura muito clara, uma escrita clara, que dá para você entender bem, né? Se você tiver boa intenção, estudo, dedicação, você entende bem o que ele está querendo passar, através da harmonia, né, e da estrutura mesmo do pianista. Érica, eu também não estou lendo direito daqui, mas é a parte, até que eu não leio alemão também, mas a letra ali na segunda folha, e o movimento do acompanhamento, que é aquele movimento, é um movimento ondulatório, né? É um movimento de onda, é um movimento que vai, que volta, que vai, que volta. Tem alguma relação com a letra desse momento, assim, mais específico? Eu não estou vendo. Tem, deixa eu colocar aqui, então. Aqui, primeira parte A, letra, irrompe a corrente da margem.
está pedindo do mundo das sombras para enviar a onda até ele, das chagas da alma inquieta eu brindo, né? É o que mais ou menos está dizendo o texto. Então essa parte do tremo, muita agitação, muita ansiedade, e na segunda parte, que é a parte mais tranquila, primavera traz aroma, balada, amor, quer como de costume inebriar meu coração. Aí nessa última frase, mas não toca o coração como de costume, é onde ele já começa a apresentar parte da introdução, já preparando a tensão de novo, a agitação para o tremo, para os tremos que serão apresentados no ar, de novo, né? E curioso assim, você falou um pouco assim de caráter, vamos dizer assim, uma abstração que se dá no piano, de uma interpretação, por exemplo, das ondas, de mar e tal, que acontece em Nepomuceno. Você teve curiosidade, chegou a ver alguma coisa sobre como isso chega na recepção, se essa abstração pianística, vamos dizer assim, é percebida por alguém que não conhece a obra, que alguém que está só ouvindo, assim. Ainda estamos nesse processo, porque pouca gente conhece. Principalmente quando a gente apresentou aqui, a gente fez uma experiência na aula de música de câmara da graduação. E a cantora não conhecia, né? Colocamos para o pianista tocar. Então ele tocou de um jeito. Pelo menos para ele também não conhecia. E antes de falar sobre o texto, ele teve uma impressão. Quando a gente falou do texto, ele teve uma outra atitude ao piano, entendeu? Então, a gente ainda está no processo de apresentar para outras pessoas. São poucas gravações que temos, né? E especificamente dessa quinta canção, eu encontrei apenas uma gravação. As outras canções até encontramos mais algumas, mas essa está mais difícil ainda de encontrar, sabe? Pelo menos o pianista, a gente percebeu que ele teve uma outra ideia, né?